Presidente, começava naturalmente por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e como temos vindo a fazer ao longo destes mais de 3 anos que temos vindo a reunir e a discutir estas matérias da igualdade com a Sra. Secretária de Estado, da parte do PCP, nós reconhecemos e valorizamos medidas específicas e campanhas concretas que têm sido desenvolvidas no âmbito das matérias ligadas com violência doméstica, tráfico de seres humanos, mutilação genital feminina, entre outros, e não poderíamos deixar de o fazer pela importância que assumem nos dias que correm, mas também por uma questão de coerência e de análise política de fundo. Não podemos também deixar de assinalar com profunda preocupação os impactos que decorrem da política seguida pelo Governo PSD-CDS, designadamente no que significa de agravamento da pobreza e, por isso, também e da exclusão social, de desmantelamento das funções sociais do Estado e do impacto que tem diretamente no aumento da vulnerabilidade das mulheres contra todas as formas de violência. E gostava de o fazer designadamente no que diz respeito às questões da segurança social. E não deixa de ser até curioso que tantas matérias aqui discutidas, tantas vezes com a Sra. Secretária de Estado, nunca tivemos qualquer resposta por parte da tutela direta, por parte do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social a questões muito concretas. Há inclusivamente perguntas dirigidas às duas tutelas em que só recebemos no concreto a resposta da Secretária de Estado relativamente a isso. E isso demonstra também uma incapacidade e uma indisponibilidade da tutela e do Governo para discutir estas matérias. Eu gostava de alertar para o seguinte: nós recentemente, no âmbito aqui do grupo parlamentar, e creio que vários grupos parlamentares terão recebido um contacto por parte de uma pessoa, eu acho que a título pessoal, não é nenhuma técnica de nenhuma instituição, alertando inclusivamente para a indisponibilidade de respostas no âmbito da segurança social no acompanhamento de uma jovem de 25 anos, neste caso grávida, e da incapacidade de resposta adequada por parte dos serviços e de que terá recebido como resposta da segurança social de que, não sendo toxicodependente, não sendo vítima de maus tratos ou menor, do ponto de vista da capacidade de intervenção da segurança social, não seria possível acudir à situação concreta. E, portanto, nós parece-nos que os níveis hoje com que estamos confrontados de revitimização de muitas mulheres e também homens relativamente a esta situação nos cria preocupações profundas, sobretudo no que tem a ver com as questões da própria violência estrutural, se quisermos entender assim, e da dimensão profunda que tem na vítima de tanta gente no país. Dizer também sobre isto de que na última audição da Sra. Secretária de Estado tivemos a oportunidade de colocar aqui preocupações quanto à Comissão de Proteção de Vítimas de Crime e pelo facto de, no ano de 2013, apenas terem sido atendidas 66 vítimas, num total de 65 mil euros, e, portanto, colocámos-lhe dúvidas relativamente ao facto de ser um sistema fechado, se isto poderia ou não ter algum impacto, e, se bem me recordo, a Sra. Secretária de Estado disse que estaria disponível para perceber melhor a situação e gostaríamos de voltar a colocar-lhe esta situação, de qual é a principal dificuldade no acesso a esta comissão e no apoio que atribui e de que medidas podem ser tomadas na sua agilização. Dizer também sobre as questões da violência doméstica, de que há uma questão que nos preocupa. A Sra. Secretária de Estado tem vindo a assumir de que não assume uma relação direta entre o agravamento das condições económicas e sociais e o aumento da violência sobre as mulheres e, de forma particular, do homicídio de mulheres. Acontece é que, de facto, nos últimos anos tem acontecido de uma forma reiterada e persistente o aumento do número de campanhas, um conjunto de medidas no âmbito da formação dos profissionais que trabalham com este tipo de vítimas, num conjunto de medidas que têm sido tomadas e que a Sra. Secretária de Estado tem trazido nota a esta comissão e, portanto, a questão que eu lhe colocava era como é que explica e como é que analisa
o agravamento desta situação num quadro em que, do ponto de vista da prevenção e do acompanhamento, têm sido tomadas algumas medidas. Qual pode ser, inclusivamente, não fazendo essa associação direta entre o agravamento das condições económicas e sociais, mas reconhecendo a sua dimensão no aumento da vulnerabilidade das vítimas, qual é a leitura que faz a Secretária de Estado relativamente a estas matérias? Dizer também de que a Secretária de Estado já disse aqui, e se me permite citar, nunca me ouviram dizer que a crise será uma oportunidade para as mulheres. E, inclusivamente, a senhora Secretária de Estado já aqui afirmou nesta comissão de que tem algumas dúvidas que, num contexto de agravamento da situação económica e social, as mulheres tenham sido, de forma particularmente grave, as vítimas da linha da frente, se podemos até assim dizer, inclusivamente recorrendo a dados que, do ponto de vista estatístico, provavam, por exemplo, que o desemprego aumentou de forma também preocupante e até num contexto de encerramento de falências e insolvências sobre os homens e, portanto, não poderia afirmar, se bem me recordo, se era assim que a Secretária de Estado dizia, de que não pode afirmar que as mulheres estão na linha da frente da situação do desemprego e da precariedade. Acontece que o último relatório sobre o progresso da igualdade entre entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação profissional de 2013 da CIT traz dados que, no nosso entendimento, são particularmente preocupantes. No relatório que é apresentado, é afirmado de que, relativamente às situações de precariedade, os homens detêm um menor peso nos contratos de trabalho a termo e outras situações. Portanto, detêm um peso de 48,6, as mulheres de 51,5. De 2012 para 2013, o relatório refere que a percentagem de trabalhadores e trabalhadoras com contratos a termo e outros vínculos laborais temporários aumentou 0,9 pontos percentuais, sendo o acréscimo das mulheres superior ao dos homens. Relativamente ao desemprego, o mesmo relatório refere que, ao longo de 2013, a taxa de desemprego dos homens diminuiu sucessivamente mais do que a das mulheres em todos os trimestres de 2013. E refere ainda que o acréscimo global do desemprego foi mais elevado para as mulheres, mais 4,3%, do que para os homens, em que o aumento foi de 0,5%. Naturalmente que nós não somos, nem ficaríamos contentes se o desemprego das mulheres diminuísse e o dos homens não diminuísse. Naturalmente que há uma preocupação de classe que há de reconhecer ao PCP e, portanto, não desligamos uma coisa da outra. Agora, o que nós entendemos é que a realidade, de forma mais ou menos estatística ou mais ou menos perceptível, tem demonstrado que continuam a estar na linha da frente, sobretudo nestes fenómenos e de empobrecimento, as mulheres. Aliás, é até interessante perceber que no desemprego jovem, esta diferença entre o desemprego masculino e feminino ainda é maior e agrava-se, porque a taxa de desemprego dos jovens em 2013 era de 39,6, mas aumentou com um ligeiro aumento do diferencial, inclusivamente em 2013, mas não deixa de ser particularmente significante e preocupante que o crescimento da população desempregada penalizou principalmente as mulheres, mesmo as mulheres que estão numa situação académica e de formação superior. Ou seja, 23% das mulheres que estavam numa situação de desemprego, das mulheres jovens, tinha uma formação superior e mesmo secundário e pós-secundário, enquanto que para os homens a situação, a qualificação era mais baixa. E mesmo relativamente à percentagem em 2013 das mulheres que estavam à procura do primeiro emprego, era também maior nas mulheres, que era de 11,5%, e nos homens de 8,7%. Não deixa também de ser importante referir
que o mesmo relatório alerta quanto aos salários, remunerações e ganhos, de que a remuneração média mensal mantém-se. Aliás, os dados disponíveis continuam a ser os dados de 2012, porque não há dados de 2013 relativamente a isso, porque os dados dos quadros de pessoal, o último relatório que existe é o de 2012, e isto mostra da necessidade de cumprimento de uma das resoluções que já foi aprovada nesta Casa e que obrigaria o Governo a fazer um relatório anual sobre os níveis de diferenciação salarial e discriminações salariais indiretas, porque os últimos dados que existem são de 2012, em que as mulheres oferem cerca de 81,5% da remuneração média mensal de base dos homens, e se falarmos em ganho médio mensal, oferem ainda menos 78,9%. E, portanto, a Sra. Secretária de Estado, dizer-lhe que sobre isto temos a convicção de que o cenário, do ponto de vista económico e social, de degradação das condições de trabalho, de degradação da qualidade do emprego, tem vindo a conhecer um agravamento contínuo e que, infelizmente, as mulheres continuam a ser as mais afetadas. Dizer também o seguinte, sobre a questão da violação dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho. O último relatório da CIT, não o de 2013, mas o de 2012, dizia que o número de queixas tinha diminuído. O relatório de 2013 alerta para um aumento, designadamente no número de queixas que dizem respeito à conciliação da vida profissional e da vida familiar. E de forma significativa, tendo em conta o número de queixas relativas ao setor público, que em 2013 ultrapassou os 60. E nós, fazendo a leitura destes dados, somos obrigados a reconhecer que houve, inclusivamente com a aplicação das 40 horas na administração pública, uma relação direta quanto, por exemplo, ao gozo do horário contínuo da jornada de trabalho diária e um conjunto de outras medidas em que, por exemplo, e já tivemos a oportunidade de colocar este exemplo à Sra. Secretária de Estado, na ACT houve, inclusivamente, e não deixa de ser irónico, porque é no âmbito da Autoridade para as Condições de Trabalho, impedimento do gozo do horário e da jornada contínua. Dizer também outra coisa que nos preocupa, que tem a ver com o número de inspectores. A Sra. Secretária de Estado tem toda a legitimidade, e se assim entendemos e acompanhamos essa preocupação de levar estas matérias à concertação social. Aliás, outras matérias também já levou à concertação social, a questão das discriminações salariais também já foram levadas à concertação social, e nós relembramos aqui a resposta que houve por parte das entidades patronais a essa iniciativa da Secretária de Estado, que foi depois reafirmada nesta Comissão através da CIP. Tudo o que significa aumento de custos para as empresas, a CIP não está disponível para resolver os problemas de desigualdades e disparidades salariais diretas e indiretas. E, portanto, isto demonstra, de facto, que há aqui uma natureza de classe quanto a estas medidas. Porque o problema das entidades patronais é entenderem como negativo o reconhecimento de direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho. Porque as trabalhadoras que chegam a uma entrevista de emprego e assim, quase no fim da entrevista, lhes perguntam: tem filhos ou está a pensar em engravidar, que são práticas que subsistem e que se têm vindo a agudizar, a Sra. Secretária de Estado pode levar e pode continuar a levar, e bem, estas matérias à concertação social. Mas é sobretudo pela postura e pela forma de estar das entidades patronais que esta matéria tem que ser alterada. E também por outra via, por via do reforço da capacidade inspectiva e punitiva da ACT e do reforço dos seus meios materiais e humanos. Importa aqui dizer que o Inspetor-Geral da ACT, nesta comissão, disse que a violação dos direitos de maternidade e paternidade são rotineiros nos locais de trabalho. Disse aqui nesta comissão, e está gravado, são rotineiros. E importa também dizer que o decréscimo do número de inspectores tem conhecido um número significativo. À data do relatório de 2013 eram 343, hoje serão pouco mais que 300. E isto tem naturalmente impactos também no acompanhamento a estas matérias. Nós dirigimos recentemente uma pergunta ao Governo sobre a situação de um call center da área das telecomunicações, da NOS, em Lisboa, em que, no caso, as mulheres trabalhadoras mães, requerendo o uso do direito do acompanhamento à família, foram chamadas por parte das FIAs e que lhes disseram, porque teve que acompanhar o filho à escola e o filho estava doente, que são coisas que surgem e que as empresas não gostam que surgem, foram e chamaram a trabalhadora e disseram-lhe: eu estou aqui para te pagar para tu vires trabalhar, não estou aqui para te pagar para tu faltares.
mesmo ela invocando direitos de maternidade e paternidade. E, portanto, a realidade hoje dos locais de trabalho é marcada por uma profunda pressão, por uma profunda chantagem e intimidação a todos aqueles que fazem força para o usufruto e para o gozo dos seus direitos fundamentais e, portanto, isto preocupa-nos de facto que assim aconteça. Aliás, aconteceu mesmo... entidades patronais que integram a Comissão Tripartida da CIT e que assinam pareceres vinculativos, depois apresentarem providências cautelares. Sr. Secretário de Estado, estamos a falar do direito a ter um horário de trabalho fixo para o acompanhamento aos filhos. Portanto, um grupo, que é o Grupo Auchan, que já ganhou o Prémio Igualdade em 2007, hoje coloca-se e arroga-se no direito de apresentar providências cautelares a pareceres vinculativos da CIT, porque uma trabalhadora da frente de loja pede o direito a ter um horário fixo para o acompanhamento do seu filho, porque o seu marido não tem o horário por força da natureza da sua profissão. Estamos a falar do horário de trabalho. E, portanto, isto demonstra, de facto, a natureza e a força do agravamento da exploração, da correlação de força nos locais de trabalho e o que isto significa. E, portanto, para nós, era muito importante que se cumprisse a lei. Era muito importante que se cumprisse a lei, porque é isso que hoje não está a acontecer. E, efetivamente, esta matéria tem, desde logo, que ter outra postura por parte da capacidade de intervenção em matéria de meios materiais e humanos da ACT. Dizer apenas o seguinte, e com isto termino. A Resolução 47 de 2013 da Assembleia da República propunha a elaboração de um conjunto de relatórios sobre, desde logo, a definição do limiar de pobreza e a avaliação das políticas destinadas à sua erradicação, o relatório de avaliação do impacto das medidas decorrentes do Orçamento de Estado 2010, 2011 e 2012, isto foi aprovado em 2012, e um relatório tendo por base um conjunto de critérios particularmente sobre as mulheres e as crianças. Estes relatórios nunca foram elaborados tendo em conta estas dimensões e nós estamos hoje confrontados com níveis e dimensões de agravamento da pobreza que os últimos dados que existem são de 2012 e, portanto, podemos hoje estar a falar certamente de uma situação mais grave. E, portanto, seria muito importante, de facto, o cumprimento da parte do Governo destas resoluções pela importância de ter um diagnóstico sobre esta realidade. E dizer também que, da parte do PCP, nós, já foi colocada esta questão relativamente ao tempo de trabalho, ao trabalho a tempo parcial e da medida que está prevista no Orçamento de Estado, nós entendemos inaceitável, Sra. Secretária de Estado, que se esteja a recorrer a trabalhadores em situação de desemprego para compensar este tipo de medidas. Nós temos hoje 68 mil trabalhadores, de acordo com o relatório da CIT, em regime de contrato de emprego e inserção, que estão, na maior parte dos casos, a responder a necessidades permanentes dos serviços públicos e agora vem o Governo inventar uma nova medida que é, no caso de um trabalhador, seja homem ou mulher, decidir pelo trabalho a tempo parcial, é substituído no seu local de trabalho por um trabalhador em situação de desemprego. Ó, Sr. Secretário de Estado, nós discordamos profundamente desta medida e o relatório do Orçamento de Estado para 2015 refere esta vontade política. Nós teremos naturalmente em breve a oportunidade de discutir o Orçamento de Estado para 2015 com a Sra. Secretária de Estado, mas desde já estas eram as questões que lhe queríamos deixar. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Presidente, a propósito do relatório que a Sra. Secretária de Estado levou à Concertação Social, eu não sei se o relatório é público e é possível torná-lo público. Eu tentei procurar na página da Sra. Secretária de Estado, no site do Governo, e não consegui, e por isso pedi à Sra. Secretária de Estado, se possível, depois também de fazer chegar a esta Comissão para ser distribuído pelos vários grupos parlamentares. Quanto aos dados que aqui invoquei, eu utilizei os dados do relatório da CIT de 2013, que foi o relatório que foi enviado em setembro a esta Comissão, porque nós não foi ainda naturalmente distribuído o relatório de 2014, mas cá estaremos também para fazer essa discussão quando o relatório da CIT de 2014 estiver pronto. Eu até alerto por outra coisa e naturalmente que a Sra. Secretária de Estado há de nos dar o benefício da dúvida, por sermos eu membro de um partido comunista, marxista-leninista, em que entendo a divisão do mundo e da sociedade não entre homens e mulheres, mas entre classes sociais. E por isso há de reconhecer que para mim não é particularmente feliz reconhecer que a taxa de desemprego entre os homens é
profundamente grave, e das mulheres também, nem tão pouco entender que 500 mil trabalhadores a oferir o salário mínimo nacional, mais de metade são mulheres. Também não posso ficar contente quando um pouco menos que metade sejam homens, porque é um salário mínimo muito baixo. Agora, de facto, importa referir que, e há dados, por exemplo, eu acho que o relatório da CIT sobre o progresso da igualdade entre homens e mulheres de 2011 e 2012 tornava mais difícil estas conclusões. O de 2013 tornou mais claro alguns destes aspectos que outros relatórios anteriores não traziam. Mas, ainda assim, há dados que nos levam a ter que refletir sobre isto. Por exemplo, os dados estatísticos da Segurança Social sobre o rendimento social de inserção. Os últimos dados, que são de agosto de 2014, dizem que, dos beneficiários, 107 mil são mulheres, 104 mil são homens. Por exemplo, há um dado, e que são dados que não estão atuais, mas, por exemplo, o último relatório que a Rede Europeia Antipobreza fez, utilizando como estatística o Eurostat, diz que em 2011, a taxa de risco de pobreza depois das transferências sociais por sexo e idade, diz que em Portugal, em 2011, para o masculino era de 17,5 e para o feminino de 18,8. 17,5 e para o feminino 18,2. E, portanto, são dados que objetivamente confirmam. Eu não tenho nenhum prazer em dizer isto. Eu até gostava de dizer que a taxa de risco de pobreza depois da transferência dos apoios sociais em Portugal é de 0,000, porque, de facto, isso indiciaria um caminho de progresso e de justiça social que, infelizmente, não é aquilo que estamos a viver. Sobre a questão que o Sr. Presidente, inclusivamente aqui, introduziu relativamente à situação do despedimento da trabalhadora grávida, eu coloco a questão de que a lei portuguesa é muito próxima a obrigar a reintegração da trabalhadora. O mesmo relativamente à não renovação de um contrato temporário em que haja uma resposta a uma necessidade permanente de uma empresa. Agora, nós, por exemplo, apresentámos um projeto de lei que está para discussão nesta Casa de reforço dos direitos de maternidade e paternidade. E uma das coisas que propomos é, em caso de despedimento coletivo, porque em caso de despedimento coletivo a trabalhadora grávida é despedida no grosso dos trabalhadores que são despedidos e, portanto, não é em função da sua situação de gravidez, o que nós propomos é que, tratando-se de um grupo empresarial, que haja possibilidade de reintegração da trabalhadora noutra empresa do grupo. E, portanto, e não apenas no despedimento coletivo daquela empresa. Isto é uma possibilidade, é uma alteração. Porque a reintegração levar-nos-ia a uma discussão aqui, que não temos objetivamente tempo para fazer, que é sobre a pressão moral e a pressão no local de trabalho que muitas mulheres sofrem quando decidem da reintegração no posto de trabalho. Seja por via da questão do contrato a prazo, que era um contrato permanente, seja por via da trabalhadora grávida, porque cria-se uma situação de tal forma de chantagem e de pressão que muitas pessoas optam pela indenização em vez da reintegração nos locais de trabalho. E a jurisprudência mostra isto. E, portanto, era apenas para colocar esta questão. Só sobre o trabalho a tempo parcial e muito rápido. Quem dera a muitas mulheres portuguesas ganharem num salário a tempo integral o que algumas holandesas ganham o trabalho a tempo parcial.